gaudimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne vestigiasti in necessitatium. Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, comigo, Diogo Bronze, e hoje com o Luciano Takaki. O Luciano é um católico que eu conheci nas redes sociais, já tem feito algumas participações noutros podcasts online, e eu hoje queria convidá-lo porque eu percebi que ele vive no Japão e queria saber como é que é ser católico no Japão, como é que uma pessoa no Japão se converte à fé católica e pronto, vamos perceber um pouco estas questões. Luciano, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar nesse podcast. Inclusive, eu acho até acho importante esse convite, é ótimo para estreitar, né, os laços Brasil e Portugal, porque eu sou brasileiro, apesar de morar no Japão. E, e principalmente por esse vínculo, né, comum que os dois países têm de catolicidade. Sem dúvida. E Luciano, então eu queria perceber aqui, como é que o Luciano chegou ao catolicismo? O que é que aconteceu na sua vida? Já era católico? Os seus pais já eram católicos? Explica um pouco, por favor. Então, a minha família, ela era católica, porém, ela é católica dentro desse contexto conciliar, sabe? Missa nova, ou seja, missa nova, com com aqueles típicos abusos litúrgicos, né? E eu era um católico, típico católico de IBGE, era apenas da boca para fora, porém não praticava bem a religião por causa da má catequese. Eu não gostava de a missa, infelizmente tinha outras preferências mais mundanas. E não demorou muito depois que veio a oportunidade de vir trabalhar ao Japão, aí eu larguei a religião de vez. Entendeu? Eu resolvi viver de maneira mais independente e não demorou muito. Depois eu conheci uma mulher com que eu que me casei no civil, tive uma filha também. Só que depois o relacionamento não deu certo, eu me divorciei. Nessa época eu já era ateu, eu era completamente ateu. E eu depois me tornei um libertário, um anarcocapitalista. Eu fui militante e depois vivi esse mundo e e a vida de ateu e anarcocapitalista era basicamente uma vida mundana, né? E são pecados, tá de pecados. Claro que eu não vou descrevê-los aqui, porque não convém, mas e surgiu uma oportunidade de eu viver no Brasil e eu fui ao Brasil. Só que não deu certo as coisas no Brasil. Aí eu voltei para cá e eu voltei com com uma certa dívida, né? Porque eu meio que saí às cegas do Japão. Eu fiquei numa situação muito difícil e, e eu lembrei de uma coisa que eu fiz enquanto eu estive no Brasil. Resolvi visitar. Eu tinha perdido meu avô pouco antes de ir ao Brasil. E no Brasil resolvi visitar o túmulo do meu avô, que tinha falecido. Ele era católico também. Minha avó também ela ainda está viva. E, e essa visita me fez passar por certas inquietações, sabe? Porque depois que eu voltei frustrado para cá para o Japão, isso me levou a refletir mais com relação à nossa vida.
Porque de qualquer maneira, a visita ao túmulo do meu avô me fez meditar na morte. Porque se Deus não existe, então por que eu estou vivendo? Já começavam as Mas, grandes e questões foi da aí que sua eu, vida. exatamente, eu realmente estava passando por uma crise existencial. Eu, e de alguma forma eu percebi que estava sendo chamado. Então foi aí que eu percebi que ser ateu já não era mais, não fazia mais sentido. E quando eu percebi que deixei de ser ateu, eu imediatamente lembrei da fé da minha família, que é católica, ainda que seja, infelizmente, o catolicismo liberal, né? Os, a parte os membros da minha família que estão no Brasil agora, eles Uhum. são católicos, só que frequentam missa nova e etc, né? Mas, enfim, mas as minhas orações para que despertem continuam, né? E a conversão foi Continuam. mais no Brasil, ou seja, É... apesar de tudo, a conversão acabou Oi? por. Apesar de tudo, a conversão acabou por acontecer no Brasil. Então, começou a acontecer, perturbações começaram no Brasil, porém, elas se intensificaram mais aqui no Japão. Depois eu voltei ao Japão, eu já estava, mesmo vivendo nesse mundo pagão, eu tinha contatos com algumas pessoas que não necessariamente não eram ateias, né? Algumas eram protestantes, outras católicas, mas de alguma maneira, indiretamente, esses contatos acabaram me fazendo refletir mais, entendeu? E até que eu resolvi reestudar o que eu não aprendi nesse período que eu estava no Brasil. Nem antes de vir ao Japão e nem depois que eu vim ao Japão, nesse retorno frustrado ao Brasil. Eu resolvi levar mais a sério. O primeiro passo que eu dei foi. Nisso eu estava me convertendo ao catolicismo conciliar, entendeu? Estava me convertendo ao catolicismo Sim. conciliar. Porque comecei a ver os vídeos do Padre Paulo Ricardo, comecei a ler ao fazer algumas leituras. Eu comecei a iniciar uma vida de estudo. Por causa da influência dos, entre aspas, católicos libertários, né, como Paulo Cogos, inclusive Sim. Paulo Cogos que conheci pessoalmente, os irmãos Kioka, que são do Instituto Rothbard, e aos certos autores, como Tom Woods, Jesus Huerta de Soto, e eu achava que ainda dava para conciliar alguma coisa, entendeu? Mas Catolicismo acaba por e ser o caminho também libertarianismo. normal. Porque essa questão do. Quando nós tentamos uma conversão, o mais fácil é ir para aquilo que está disponível. Neste caso, Padre Paulo Ricardo, etc. Que acaba sempre por ter uma dose de Exatamente. modernismo. Ele é famosíssimo, né? O seu canal agora tem mais de 1 milhão de inscritos, né? Naquela época, não lembro quanto tinha, mas Sim. tava 200, 300 mil. Começou a E, crescer é, demais. e o problema, que não é problema por um lado, mas é por outro, é que 90% do que ele diz é bom. Sim, sim. Só que É a fé tem que na ser parte da integral. moral. Exatamente, só que a fé tem que ser integral, não pode ser apenas 90%. Exatamente, né? Nem que seja 99, né, etc, né? Na questão da espiritualidade e da moral, ele me ajudou bastante. Isso não posso negar, né? Ele ajudou a largar os vícios que eu tinha, né, etc. Só que a fé, como você disse, a fé tem que ser integral, né? Então a luta continuou. Eu comecei a frequentar as missas, né? Eu aprendi fui aprendendo a me confessar, fui aprendendo a rezar o terço, etc. Só que eu estava frequentando a missa nova. Chegou uma hora que só que a missa nova tinha muitos abusos, sabe? Eu frequentava, porque aqui no Japão, na Poraki um dia, tinha missas que são destinadas, por assim dizer, aos imigrantes latinos, né? Isto é, peruanos e brasileiros, geralmente. E tinha missa que era para o japonês, que era em japonês.
Eu ia no que era para os latinos. Só que tinha muito abuso, porque os latinos estão acostumados a fazer aquela missa com meio clima festivo, sabe? Com bumbo, violão, Sim. essas coisas todas. E eu percebi que aquilo não era bom. Eu não estava contente com aquilo. Aí, com o tempo, eu fui conhecendo canais um pouco mais tradicionais. Ainda não é do nível dos canais da fraternidade ou ligado à resistência, né? Mas de alguma forma são canais que tinham preferência pelo rito tridentino, né? Como o Frost Carmel, o da Montfort. E eu achava que a Miss Tridentina era maravilhosa, mas que era uma questão de preferência, ou seja, eu caí nessa armadilha da Summoro Pontificum, né? Mas enfim. É, E eu achava que o que tinha que buscar era uma missa nova, mais bem rezada. Então, qual foi a opção? A opção foi ir na paróquia vizinha, né, e na missa das 7 da manhã, que só é rezada mesmo, sabe? Eles só rezam ali e acabou. Não tem nem canto nem nada. Sim. Só reza e acabou. E a missa nova? E, sim, era a missa nova, só que missa nova só rezada e acabou. Não Ok. tinha abuso. Mas Só que eis que aconteceram, depois de alguns anos, dois eventos que eu achei que foram importantes para minha conversão ao catolicismo tradicional mesmo. Qual foi? A primeira é quando eu estava conversando com uma amiga minha no Brasil. Ela frequenta missas na igreja lá em Aparecida. Não sei se você sabe como é que são as coisas são do catolicismo lá em Aparecida, né? Eu não conheço, por Que acaso não com conheço. cheio de. Então, lá é o reduto dos bispos. No Brasil, dentro do Brasil, é o reduto dos bispos pró-teologia da libertação, bispos que defendem o PT, o lulismo, entendeu? É um antro de modernistas lá. Sim. Ela vai a essa missa. E eu achava que ela ia apenas por opção mesmo, né? Porque como é Aparecida, né? É lá onde está a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, etc. E a gente discutiu a respeito de um caso de uma menina de 10 anos que ela foi abusada sexualmente e engravidou e realizaram o aborto nela. E ela mostrou favorável a essa atitude. E eu falei, olha, não é, porque olha, a igreja sempre condenou, sempre condenou. Não é para nós nós como católicos não temos o direito de defender esse tipo de coisa, de maneira alguma, ou não seremos católicos. Aí ela retrucou e ela falou que ia conversar com o padre. E depois voltou a me dizer que esse padre e também o bispo local disse que, independente de sermos contra ou a favor numa situação dessa, nós estaríamos tendo uma opinião injusta. Aí eu perguntei, mas como assim um bispo disse isso? Porque, como assim? Tanto uma opinião como outra, então, tanto faz defender o aborto ou não? Não, não, não somos obrigados a ser contra Uau. esse tipo de atitude? E eu dei uma resposta meio grosseira a ela, porque não aguentei. E eis que ela me bloqueou. Mas aí isso me fez acender um sinal de alerta. Porque eu pensei assim, como é que. Porque é que a crise na igreja mesmo foi esfregada na minha cara. Você ia comentar alguma coisa, Bronze? Não, ia de facto dizer que é o estado das coisas. As pessoas hoje é assim que estamos. Falamos com a hierarquia e é surreal que até nessas questões que não há dúvida, são questões da vida, há falhas e falhas graves. Sim, eu comecei a pesquisar sobre essa causa, né? Quando eu conheci alguns amigos meus, no que me seguem no Twitter hoje, eu meio que tinha uma posição meio que em cima do muro com relação ao Concílio Vaticano II, sabe? Por quê?
eu achava que para eu emitir alguma opinião a respeito do concílio, eu teria que ser algum teólogo ou canonista, sabe, etc e tal. Mas depois que eu me deparei depois que tive essa conversa e depois que eu vi realmente que a situação era tão grave, aí eu pensei, bem, aquela minha argumentação de que eu teria que ser um canonista, um teólogo de ofício para opinar sobre isso, foi para água abaixo, porque eu não preciso ser um engenheiro naval para perceber que o navio está afundando. Exatamente. Aí, então, eu vi que a igreja visível, aparentemente, pelo menos, né, seria, claro, seria uma blasfêmia dizer que está afundando, mas parece, a impressão que dá é essa, porque depois que pesquisando, eu vi que está começando cada vez a ser mais comum padres e mesmo bispos proferindo a mais escandalosas heresias e blasfêmias, né, do púlpito. Isso quando tem púlpito, né? Diga-se de passagem. É verdade. Então, resolvi iniciar meus estudos. Eu vi que na minha estante eu tinha a trilogia do Michael Davis. Resolvi lê-las. Percebi, Michael Davis sabe que eu tenho uma certa ressalva com o Michael Davis. Atualmente eu tenho, né? Na época eu não tinha, mas hoje eu tenho porque ele meio que passa pano, né? Para certas questões. Ele é um tradicionalista bem moderado. Mas, como o livro dele é muito bem documentado, me foi o suficiente. Aí, tá. Mas eu ainda estava frequentando a missa nova ainda. Aí, eis que começou essa pandemia aí. Aí começaram certas restrições. Sim. Na época eu estava recebendo comunhão na língua de joelhos, mesmo na missa nova, mas eis que fui assistir a uma missa e de repente me vi impedido de receber comunhão assim. Foi comunicado que o bispo da Arquidiocese de Kyoto, né, que governa também as paróquias daqui da província onde eu moro, né? Eu moro na província de Mie, na cidade de Suzuka, onde tem um autódromo. Então, aqui é governado pela Arquidiocese de Kyoto. O bispo de Kyoto ordenou que nas paróquias sejam distribuídas a comunhão na mão. E detalhe, na mão, melecada de álcool, porque vai uma pessoa lá espirrar álcool na mão antes de receber a comunhão. E a comunhão tem que ter a comunhão de máscara e por trás de um biombo. Epá, E eu pensei, não, isso é inaceitável. isso é guerra biológica. Eu vou, sim, eu pensei, eu não vou receber mais a comunhão nessas condições. Então, enquanto o padre estava distribuindo a comunhão nessas condições, eu ficava de joelho rezando. E eu me comprometi depois a rezar sempre um rosário em desagravo a isso. E, e eis que depois me veio a reflexão. Se eu realmente deveria continuar participando de uma coisa dessas, porque isso não é coisa de Deus. Não, Isso sem não é coisa de dúvida. Deus. Isso não é coisa de gente que tem fé na presença real da Eucaristia. Perdão, Bruno, eu vou fechar a janela aqui rapidinho, porque o cachorro começou a latir. Não há problema. Estava a pensar se o cão falava um bocado de japonês, mas pelos vistos é igual aqui ao cão de português. Pois é, perdão. Então, eu parei que a comunhão nessas condições não é, não é algo de Deus, não é algo de gente que crê na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Porque eu pensei, se eles realmente crescem na presença real, eles não fariam uma coisa dessas, né? Ou então, antes não distribuísse. Seria menos grave não dar comunhão para ninguém e acabou. Em lugar de dar nessas condições.
foi aí que me veio a reflexão. Realmente, participar de um culto em que é possível que um bispo ordene esse tipo de coisa, dá para cumprir o preceito numa dessas condições? Eu pensei assim, não. Eu, depois de refletir muito, eu decidi procurar se tinha missa trinitina da Fraternidade São Pio X aqui. Aí foi então que eu comecei a descobrir o contato com. Primeiro, eu entrei em contato com o priorado da fraternidade em Tóquio. Aí eles me deram o endereço da priorado mais próximo, que é em Osaka. Fica a 125 quilômetros daqui, onde eu moro. Eu vou uma ou duas vezes por mês, quando possível. E eu consegui contato com o padre Onoda. Onoda, que ele realiza um trabalho espetacular aqui, né? Agora ele tem o padre Demonet auxiliando, né? Mas antes dele receber esse auxílio, ele sozinho, ele rezava a missa em Tóquio, depois de rezar a missa, ele pegava o trem-bala, viaja mais de 500 quilômetros até Osaka para rezar a missa em Osaka. Então você vê que ele faz um esforço realmente heróico para rezar a missa em duas cidades bem distantes e sempre atendendo as confissões, etc e tal. E eu percebi, né, que o clima é realmente diferente, as pessoas têm mais piedade, tem reza do terço antes da missa, tem as orações depois da missa. Mas enfim, ali eu percebi que encontrei a minha casa mesmo. E eis que é, e eis que eu vi que descobri a missa de sempre, né? Aí comecei a me aprofundar mais no assunto. E hoje eu tô como eu tô. E bem, graças a Deus. É o que eu tenho. Graças ao bom Deus. Mas como você pode ver, ser católico aqui é dificílimo, viu? Primeiro, porque o ambiente não é muito favorável. O Japão é um país extremamente materialista. Ah, Aqui pelo menos para os imigrantes aqui, a vida é trabalhar geralmente em fábricas, entendeu? E o tempo que sobra para as orações, para meditação, ou para estudos, etc., é mínimo. Então, o que acontece? A esmagadora maioria dos imigrantes daqui, geralmente brasileiros e outros latino-americanos, né, como peruanos, por exemplo, e certos asiáticos, como os filipinos, eles acabam não levando a vida espiritual deles é quase zero. E a esmagadora maioria deles ou são espíritas, né, até por causa da influência da cultura budista daqui, ou são pentecostais, né, ou católicos, nesse âmbito, católicos liberais, participam assistem à missa nova, etc., mas acabam não levando uma vida verdadeiramente católica. A maioria só lembra que tem uma igreja, né? Quando chega a Semana Santa e a Páscoa, né? Aí o pessoal vai em massa lá, mas fora isso, a igreja é quase vazia. Pois, São mas isso acontece porque umas trabalham muito. 15, 20 pessoas. É o tempo que passam a trabalhar, para Eu além de uma. trabalho, eu trabalho muito e porque eles acabam não dando a importância adequada. Porque o que acontece? Por causa desse pensamento liberal, que as pessoas acham que a religião é uma espécie de rótulo, né? Eles pensam que, entendeu? É aquela coisa, né? Então, eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso, eu torço para tal time e eu tenho tal religião, entendeu? É como se a religião fosse apenas uma marca, Sim, não é o centro da vida da pessoa. é impressionante. Até no Aí quando Japão, tem missa de. nós geralmente associamos o Japão a uma mística, não é? Aquela mística um bocado religiosa ou espiritual. E é estranho ver isso, ver como é que não é o caso.
Não é entre os imigrantes não é o caso. Agora, os católicos japoneses que frequentam Missa Nova, eles são um pouco mais devotos. No tempo que eu frequentei, dá para ver que geralmente eram as mesmas pessoas que iam. Mas, apesar dessa regularidade dominical, eles também não. Eles raramente recorriam à confissão, entendeu? Não há a, aquela tradicional, aquela reza do terço, né, que a gente vê na fraternidade, antes da missa, não tem. E quando a missa acaba, eles se retiram quase que imediatamente, a maioria deles. Entendeu? Acabou a missa, se retiram. Mal o padre mal termina a procissão de saída do padre, eles já saem. Então, e outra coisa, né? Teve essas restrições de missas, essas restrições de missas, teve um período em que as missas foram suspensas, acho que por uns 3 meses, não lembro agora, por causa disso, dessa crise sanitária aí. Aí eu cheguei aí, né, na missa, nesse retorno aí, e o que eu vejo? Quase metade dos japoneses que iam não foram. Isso mostra o quê? Um esfriamento. Mas isso Por acontece causa por quê? disso. Por Por causa causa da desse fé? negócio. Porque eles tinham medo? O que é que aconteceu? Pode ser medo, né, incutido por causa desse negócio aí, mas acredito que houve um esfriamento. Eu acredito que seja um esfriamento também. Sim, Porque eles chegaram a tentar organizar, né? Medindo a temperatura da pessoa, demarcando o local, assim. Só que mesmo assim, não preenche. Isso mostra também esse problema, né? O que acontece? Você tem um rito que não favorece a piedade, que também não é bonito, etc. E as pessoas acabam não dando a importância e depois, depois vem essa suspensão, as pessoas vão desanimando, né? Vai esfriando a fé que acabar acontecendo. Quando retorna à missa, a pessoa acaba não indo. É que eu suponho, pelo menos. Porque eu não consigo. Porque nesse período eu tive muito medo da minha fé esfriar também. Porque imagine só, você estava indo com uma certa fé. Pelo menos você tinha uma certa missa dominical, aí depois de repente suspende. Fica 2, 3 meses sem missa. Aí quando retorna, é óbvio que a pessoa não tem mais aquele ânimo, né? Mas graças a Deus, o bom Deus, ele me deu a graça de desejar o retorno à missa. Mas como eu já estava indo para um outro caminho, já estava mais tradicional, eu já estava, tinha frequentado umas 2 vezes a missa da fraternidade. Aí quando vi que não dava mesmo, aí eu parei de ir à missa nova de vez. sim. E quando é que a pessoa, Aí quando é que tomaste consciência que era preciso escolher? Ou seja, não se pode fazer uma espécie de birritualismo. Olha, a minha decisão, eu falo por mim, né? A minha decisão foi o seguinte, e é a mesma que o Dom Lefebvre diz. Eu percebi que a missa nova, ela não expressa a fé católica. Inclusive, eu comentei no chat do seu último podcast sobre a missa nova. Pelo menos enquanto está sendo gravado este, né? Sim, Mas não sei qual que vem depois, mas nesse último que eu ouvi, tá, sobre a missa nova, que eu comentei inclusive no chat, né? Eu disse que a missa nova, ela não expressa a fé católica e permite irreverências graves. Ora, se a missa nova não expressa a fé católica, eu não tenho o que fazer nela. Eu sou católico. Eu não posso participar de um rito que não expressa a fé católica. E o que é, expressa a fé católica é o rito tridentino, o verdadeiro rito romano. mas é isso mesmo. Foi essa. Há muitas pessoas que pensam que é apenas uma questão de gosto, que não tem a ver com
que a teologia, teologicamente, é só uma questão de celebrar bem ou mal, e não é. Ou ainda comentários mais superficiais, né? Ah, rito tridentino é mais bonito e não sei o quê. Eu digo por mim que esse argumento não é muito válido, porque no aspecto sensível, para quem já está nessa mentalidade materialista, né? A, as pessoas que, principalmente se elas forem a uma missa tridentina apenas rezada, né? Não a cantada, mas a rezada. Se elas forem a uma missa tridentina rezada, elas não, as pessoas que estão imbuídas desse pensamento liberal, elas não vão gostar. Elas vão preferir a missa nova por causa daqui, por quê? Porque vai oferecer essa atividade, vai ter palminha, eles vão participar mais, vão ter aqueles cantinhos animados. Então, se a pessoa estiver imbuída de pensamento liberal, ela vai acabar preferindo esse tipo de coisa. Infelizmente, é isso. E uma questão, Luciano, como é que o Japão fica contaminado por este ambiente liberal? Isso, eu vi uma entrevista do padre Onoda, ele acredita que tem muito a ver realmente com o concílio. A maioria das igrejas aqui no Japão, a maioria mesmo, elas foram construídas após o Concílio Vaticano II. Porque quando o catolicismo do Japão voltou a crescer, ele veio depois, né, que o Japão voltou a se abrir, é, o catolicismo voltou a crescer um pouquinho mais. Só que depois veio essa tragédia da Segunda Guerra Mundial. O presidente americano maçom, Harry Truman, mandou bombardear as duas cidades mais católicas do Japão, que são Hiroshima e Nagasaki. Principalmente Nagasaki, que tinha uma boa porcentagem de católicos, né? Teve uma época que Nagasaki era a única cidade japonesa com uma maioria católica. Impressionante. Claro, sim. E só que depois veio as perseguições, etc e tal. O Nagasaki voltou a ficar católica, só que aí depois veio esses ataques dos Estados Unidos aí. Cidades muito bem escolhidas, né? Por sinal, as duas mais católicas, mas vamos fingir que foi coincidência, né? Exatamente, é por acaso. Mas enfim. Aí as cidades voltaram a se reconstruir, o catolicismo começou a crescer de novo, só que aí, menos de 20 anos depois, veio essa tragédia, que foi o Concílio Vaticano II. E curiosamente, depois do Concílio Vaticano II, o Japão, que tinha igrejas bonitas, até, né, a catedral que tem lá em Nagasaki é uma igreja muito bonita, né, tem outras por aí. Só que depois começaram a construir igrejas feias e o Japão não tinha ainda sacerdotes formados aqui. Aí começaram a haver sacerdotes que são formados em ambientes liberais, principalmente tem sacerdote da América Latina, né? Que tem muita, onde a teologia da libertação é muito influente, e tem outros por aí. Inclusive, um sacerdote de uma cidade de uma paróquia vizinha, a minha aqui, que é um brasileiro, só para dar um exemplo, ele é um brasileiro que usa anel de Tucum. Aquele anel que sacerdotes adeptos da teologia da libertação usam. Sim, é impressionante. E que isso afeta gravemente. Isso afeta gravemente, mas o resultado é isso. O catolicismo aqui no Japão é um catolicismo, infelizmente, é um catolicismo liberal. Claro que os católicos japoneses, eles são, digamos, um pouquinho, eles são mais disciplinados, por assim dizer, disciplinados, né, do que da maioria dos países europeus de hoje em dia, ou do Brasil mesmo. Mas, para você ter mais o fato, é que, por causa do pensamento liberal, o que acontece? Para você ter uma ideia, a missa tridentina aqui, o único padre japonês que reza a missa tridentina aqui no Japão é o padre Onoda.
Aliás, a Fraternidade São Pio X é a única comunidade aqui que oferece missa tridentina. Não tem mais em nenhum outro lugar no Japão. São dois priorados com missa tridentina, que agora são rezados por dois padres, um japonês e um francês, que se auxiliam entre si. Isso para um país que tem 126 milhões de habitantes. É impressionante. Eu acho que é muito pouco. E uma questão, há muitos católicos na missa da Fraternidade de São Pio X. Está a crescer, está a diminuir? Como é que está a situação aí? Olha, para a própria fraternidade enviar um padre para auxiliar, acredito eu que esteja aumentando. E começou a aumentar depois dessa crise aí que nós estamos vivendo, sabe? Tanto é que acho que se procurar no site da fraternidade em inglês, deve estar lá o padre, por exemplo, quando o bispo lá de Tóquio, ele suspendeu as missas, né, da sua diocese por razões sanitárias. O padre Onoda, quando ele viu que o bispo fez isso, o que ele fez? Ele aumentou o número de missas dominicais de uma para três no seu priorado. E ele arrebanhou mais fiéis. O bispo de Tóquio teve que emitir uma nota dizendo que o priorado da Fraternidade de São Pio X não está em comunhão com a Diocese de Tóquio e recomendou aos fiéis a não irem. O padre Onoda, ele escreveu uma carta aberta dizendo ao bispo, dizendo que ele estava ciente da importância da preservação toda do corpo, mas ele disse que da alma é mais importante. E, e ele, inclusive, convidou o bispo a assistir a uma missa lá. E o bispo não Impressionante. respondeu, né? Espetacular. Não sei por Claro. quê. Pois eu sei, é que eles por norma evitam sempre esse tipo de conflito e o que querem é mandar essa. Porque muitas vezes os próprios bispos não são paus mandados das conferências episcopais e acabam por estar a agir assim sem sequer terem ideia do que é que estão a falar. Muitas vezes em relação, especialmente à missa tridentina. Sim, e no fundo eles odeiam a missa tridentina, é uma coisa impressionante. A primeira missa tridentina que eu fui, eu ainda era um católico conciliar, mas eu queria saber como é que era uma missa tridentina. Foi uma missa tridentina rezada pela Una Voce, e foi rezada em Kyoto. E eu fui lá para ver como é que é, né? Quem rezou a missa também foi um padre japonês, só que ele não é daqui do Japão, né? Se eu não me engano, ele foi ordenado nos Estados Unidos. É o padre Rafael Ueda, o nome dele, só me engano. Acho que é Rafael Ueda o nome dele. E ele não se encontra no Japão atualmente. Ah, eu fui a essa missa lá, né? Eu fiquei encantado, né? Porque primeira vez, sabe como é que é, né? Ver aquele latim bem recitado, aquele canto em latim também, etc. Essas coisas me encantaram. Aí eu fui conversar, aí depois que terminou a missa, né? Eu fui conversar com o organizador, né? Que eu fiquei muito admirado, né? E eu perguntei a ele quando seria a próxima, né? E ele me respondeu que ele não tinha como saber, porque depende da liberação do bispo e geralmente é muito difícil eles liberarem e principalmente porque os bispos não gostam desse rito. Segundo eles, também porque o povo, entre aspas, não entende latim. Pois. E detalhe que a Unavote só conseguiu organizar 3 missas. Isso foi no ano. Foi 2019. Não lembro. Acho que foi 2019. A Unavote no Japão inteiro conseguiu organizar em um ano 3 missas. 3 missas. Isso é porque eles Em estão sujeitos ao 2020, bispo, não é? Eles são completamente sujeitos ao bispo. Sim. Eles são acordistas, né? Então, aí o que acontece? Em 2020, eles não organizaram nenhuma. Nenhuma. E esse ano, até agora, nenhuma também.
Por quê? É por causa desse. Bem, nós sabemos o porquê, né? Sabe como é que é, né? Missa tridentina implica comunhão na língua. Exatamente. E nessa situação daqui eles não vão permitir. Aliás, é um belo pretexto que eles arrumaram, né, agora, né? Por causa disso, vale tudo, né? Comunhão na mão cheia de álcool, e essas aberrações, né? E isso quando nos suprime a missa de vez. Eu tenho ideia Como que é o caso, isso. inclusive, né? Tenho ideia que isso foi propositado mesmo para acabar com a fé dos fiéis, e tanto que há pessoas que nunca mais voltaram, como disse. Sim, sim, o público, a assistência diminuiu muito depois disso, né? Eu acredito que Portugal também, né? Quando chegou a ter lockdown, essas coisas também. Aqui no Japão não chegou a ter lockdown, graças a Deus. Ah, ok. Nunca ficaram em Ah, casa fechados. sim, mas aí chegou a ter, imagino que deva ter sido até pior do que aqui, né? Sim, sim. Aqui as pessoas tinham um mandato inconstitucional para ficarem em casa, e tinham também uma limitação de festas de aniversário, de deslocação até entre concelhos. Foi uma coisa bem distópica. E vai ser ainda pior agora a partir de outubro, se não estou em erro. Imagino que sim, né? Pelo menos isso o Japão. Pelo menos isso o Japão você saiu menos ruim do que os outros países, né? Claro que o governo impôs umas restrições aqui, outra ali, mas nada que tenha afetado a vida diária, né? Curioso, curioso é que ano passado eles adiaram os Jogos Olímpicos, né? Para esse ano. Não acho isso ruim, por mim poderiam cancelar mesmo, né? Mas o fato é que eles, né, o ideal seria cancelar mesmo, né? Mas achei estranho que eles adiaram para esse ano. Eu não sei quando vai ser realizado agora, mas acho que mês que vem, mês que vem eu acho. Não acompanho o noticiário, acho que é mês que vem. Mas o interessante é que onde supostamente o número de casos atualmente é 5 vezes maior do que no passado, eles vão realizar assim mesmo, né? Curioso, né? Ano passado o número de casos eram insignificantes, agora com muito mais casos vão realizar os Jogos Olímpicos. Não É, entendi a lógica deles. é uma questão política. Não entendi a lógica deles. É tudo uma questão política. Mas é isso, né? Infelizmente, a realidade do catolicismo aqui no Japão não, não é muito nesse âmbito modernista, como da missa nova, né? Do Vusor, do conciliar, nesse âmbito não difere muito dos outros países. Agora, com relação ao acesso à missa tridentina, é muito mais restrito, como Claro, deixei claro, né? Só 2 lugares claro. realizam regularmente. É assim, é assim. E agora conta um bocadinho se calhar, do seu passado. Falamos aqui, disse-me que tinha sido ateísta e anarcocapitalista. E eu estou curioso, como é que estes dois temas vêm juntos à conversa? Pois é, eu me tornei ateu aqui no Japão. Curioso que aqui no Japão me tornei católico tradicional e ano passado aqui me tornei ateu também. Eu eu meio que fui atraído, né, por essa hipótese, né? Antigamente eu era um pouquinho nerd, digamos assim, sabe? Eu gostava de folhear algumas revistas brasileiras, como por exemplo a Super Interessante, que é uma revista que se passa por científica, mas não é científica. É uma revista meramente de curiosidade. E eles meio que tratam curiosidade ligada à ciência, mas é só mera curiosidade. E quando eles falam de catolicismo, né, ou mesmo quando falam das heresias protestantes também, eles falam de maneira debochada, né? Mas principalmente do catolicismo. E essa revista acabou alimentando também a minha perda da fé. Aí, com o tempo, eu fiquei sabendo que um livro foi lançado, o livro Deus no Delírio, do Richard Dawkins, né? God Delusion.
E eu resolvi folhear. Eu comprei esse livro, eu li. Comprei aqui no Japão mesmo, viu? Aqui no Japão mesmo. Para uma livraria brasileira. Eu resolvi, porque eu vi essa propaganda desse livro nessa mesma revista e eu vi a venda aqui, num estabelecimento, num estabelecimento brasileiro. Comprei o livro, resolvi ler. Eu adianto que os argumentos de Richard Dawkins são horríveis, mesmo para um ateu. É um ateu de baixo nível, tá? Mas como eu também eu era uma pessoa de baixo nível, então tudo bem. De alguma forma atraiu. E eu comecei a fazer essas leituras, comecei a ver vídeos, textos na internet, e é aí que eu me tornei ateu. Eu realmente, e não fui um ateu qualquer, eu realmente fui um ateu realmente convicto. Não fui um mero ateu agnóstico, por assim dizer. Eu fui um ateu ateu mesmo. E quanto mais, eu só comecei a ler conteúdos ateístas, porque eu sempre pressupus que Deus não existia mesmo. Mas, mas depois eu tive essa minha vida de casado no civil, né? Essas frustrações, e bem, aí repete-se aquela história que eu comentei no começo do começo do podcast, né? Da minha conversão. Porque Porque eu realmente comecei a ver que o ateísmo eu sempre digo, o ateísmo é o mais baixo nível de estupidez que alguém pode chegar. Eu já defendi isso aqui no podcast e também acho o mesmo. Quer dizer, porque não tem premissa nenhuma lógica que leva ao ateísmo. Felizmente, por um lado. Sim, sim. Agora, mais difícil de sair do ateísmo foi sair do anarcapitalismo, porque mesmo depois da minha, entre aspas, conversão, ainda levei um tempo para sair, porque aqui já estamos dentro de uma doutrina que já é muito mais sofisticada, entendeu? Eu tenho uma entrevista gravada só sobre o anarcapitalismo no TED Talk, né? Mas o que eu disse lá, eu vou repetir algumas coisas aqui, Sim, de não maneira há, mais não há adaptada, claro, problema. né? Uma das perguntas que me fizeram lá é por que que o anarcapitalismo, ou o libertarianismo em geral, atrai tanta gente hoje? Se você realmente vê, essa é uma coisa que está crescendo hoje em dia. As Sim, páginas na internet, os canais no YouTube relacionados ao assunto estão crescendo muito ultimamente. isso se calhar convinha A fazer resposta que essa eu dou é a ponte. seguinte: Convinha fazer esta ponte para o anarcocapitalismo, o que é? E ao fim e ao cabo é este liberalismo do capital, o capitalismo liberal, por assim dizer. eu diria que é a radicalização do liberalismo. É radicalização por quê? Porque porque no liberalismo comum, por assim dizer, eles ainda admitem a existência de um Estado, né? Um Estado satânico, anticlerical, anticristão, etc. Mas ainda é um Estado, né? Entendeu? Ainda é algo que ainda promove uma certa ordem. O anarcapitalismo não. O anarcapitalismo, como o próprio nome diz, ele rejeita o Estado até mesmo nesse nível. Então é uma radicalização do liberalismo. Uhum. E como nós somos marcados pelo pecado original, né, nós temos uma tendência a ter uma certa repugnância de autoridade. Infelizmente, isso está em nós. Nós temos essa tendência, mas com a graça de Deus, nós conseguimos ser submissos às autoridades, né? Mas mas como nós temos essa marca, se você não tiver essa graça, o que vai acontecer? Você vai acabar caindo nessa doutrina. Essa doutrina é uma radicalização do liberalismo e o anarcapitalismo ele vai dar suporte teórico para você defender essa rejeição à autoridade. É isso que ele faz. Ele vai dar um suporte teórico, intelectual, filosófico para isso. E isso atrai as pessoas.
Entendeu? Imagine, você tem essa tentação, você não está contente com um certo governo, não está contente com isso, aí depois você vai ver uma doutrina razoavelmente estabelecida, com falácias, evidentemente, com erros lógicos, metafísicos, mas tem uma certa estrutura lógica, e isso vai te atrair. E se a pessoa não estiver preparada, não estiver bem formada, e também não tiver a ajuda da graça, as pessoas vão acabar aderindo a isso, a essa aberração, essa aberração teórica, intelectual aí, que é Sim. o anarcocapitalismo, que é o E libertarianismo. mesmo aqui em Portugal, e agora têm aparecido uns partidos novos que se dizem liberais, que aquilo que defendem é precisamente isso. Eles não dizem explicitamente esta palavra, porque em Portugal não se usa muito este termo anarcocapitalismo, são mais, eles chamam-se ainda os liberais, e no entanto é precisamente isso que eles defendem. E como é que nós podemos demonstrar aos católicos que isso não é católico simplesmente? Isso basta ver as condenações que a própria igreja já emitiu, né? Na com as primas, agora não lembro se foi Pio IX ou Pio XI. Acho que foi Pio XI, né? Aí tem os sílabos Sim, do Pio IX. Tem as encíclicas magistrais de Leão XIII, que evidenciam bem isso. Ora, se o anarcocapitalismo e o libertarianismo eles são a radicalização do liberalismo, e o liberalismo já é condenado pela igreja, é evidente que, com muito mais razão, o libertarianismo é condenado. Entendeu? A igreja não emitiu nenhum documento com essa palavra, mas já está pressuposto nesses documentos. E na Sagrada Escritura mesmo, você vê que, que Cristo ele nunca rejeitou as autoridades, nem mesmo a autoridade que o condenou injustamente, porque quando Pilatos disse a Cristo que ele tinha o poder de livrá-lo ou condená-lo, qual foi a resposta de Cristo? Ele disse: Tu não terias nenhum poder sobre mim se não fosse dado do alto. É evidente que Cristo disse aquilo enquanto pessoa humana, né? Não, enquanto uma pessoa com natureza humana, e não enquanto uma pessoa divina. Evidentemente, né? Mas porque de quanto divino, é óbvio que ele tem poder sobre toda a criação. claro. Mas você vê ali que enquanto homem, Cristo reconheceu a autoridade de Pilatos sobre ele, que foi dado por Deus, mas que Pilatos, mesmo sendo uma autoridade ímpia, ele tinha essa autoridade. Agora tem que perguntar para os anarcapitalistas, né, e esses libertários. Cristo está errado em afirmar isso? Bem, seria uma blasfêmia dizer que sim, né? Seria uma blasfêmia, não só uma heresia, mas uma blasfêmia dizer que sim. Que então Cristo ele não estava errado, ele reconheceu a autoridade de Pilatos. Se ele reconheceu a autoridade de Pilatos, nós também temos que reconhecer a autoridade estatal. Sim. É evidente também que se a autoridade nos der uma ordem que atente contra a lei eterna, é óbvio que não só podemos, como devemos desobedecer. Mas enquanto tal ordem não vem, então nós temos que ser submissos. É. E hoje que cai muito na questão do liberalismo, nós vemos muitos, até católicos em Portugal, a defender aquela ideia do liberal americano como uma arma, é dono da sua terra, é dono de tudo, portanto não, o Estado é o inimigo e ponto final parágrafo. E isto também é uma visão protestante da vida estatal, é uma visão que não cabe no espectro católico. Exatamente, que inclusive veio lá dos Estados Unidos, né? É claro, eu não estudei a história americana o suficiente para saber se os confederados tinham ou não razão naquela guerra, né? Tudo bem que Abraham Lincoln que suprimiu os confederados, ele não era flor que se cheire. Mas podemos ver que é uma ideia liberal protestante, sim, porque os confederados
né? Se bem que o pessoal da União também, né? Mas os confederados Sim, também eram protestantes, eram liberais, tinham princípios maçônicos ali também, né? E infelizmente muitos católicos acabam caindo nisso, né? O fato que os Estados Unidos não é nem da União e nem dos confederados, né? Os Estados Unidos, na verdade, é um país cujas terras foram roubadas de países católicos, né? é exatamente isso. Primeiro temos que esclarecer isso, né? Onde hoje é o Texas, Colorado, Novo México, Califórnia, etc., era tudo da Espanha, que é um país católico. Inclusive, as cidades americanas, boa parte delas tem nomes católicos. É Tem nomes, impressionante. mas Mas a maior parte das pessoas hoje já não sabe isso e então olham para os americanos do Texas como um exemplo a seguirem tudo. É claro que há coisas boas, não é? Eles resistem muito contra a tirania global que está a avançar, resistem contra esta ditadura totalitária, mas resistem também de um ponto de vista que não é católico, porque lá está, misturam também pequenas coisas em que devemos legítima obediência ao Estado, naquilo em que não é injusto, mesmo que seja uma coisa ridícula, como por exemplo, hum, não sei, temos que entrar num estabelecimento comercial e temos que usar máscara. Ok, eu sei que naquele momento eu tenho que cumprir com isto porque é aquilo que o Estado me pede, que é aquilo que a própria loja me pede, eu não quero arranjar problemas com a loja. Mas há pessoas que acabam por misturar tudo, como misturam o combate das leis injustas com as leis que, mesmo não sendo injustas, são apenas ridículas e então misturam tudo. exatamente. Porque, por exemplo, com relação ao uso de máscara, né? É claro que na rua, o uso da máscara, eu não uso a máscara na rua. Mas se dentro do isolamento eu tenho que usar, para não dar problema, né? Porque eu também, por mais que eu discorde disso, por mais que eu ache ridículo, eu não vou pagar de rebeldinho querendo usar máscara ali entendeu? É pra confusão. Não. Mas Sim, agora agora o pessoal gosta de pagar de rebelde, né? Em várias coisas assim. E isso não é a docilidade que Cristo nos ordenou. exatamente. Né? Se autor, né? Agora, se mandar, sei lá, por exemplo, né? Se houver uma lei que prescreva algo que atente contra a lei natural, se por exemplo, não sei, né? Se um dia suprimirem o sacramento do matrimônio e mandar a gente só casar só no civil, isso daí eu vou ser obrigado a rejeitar. Se eu, se eu quiser me casar numa constituição dessas, eu vou arrumar algum padre para casar em alguma catacumba por aí e pronto. Se suprimir as missas, eu vou às missas clandestinas. Se bem que não está muito longe disso, né? Claro. Inclusive, eu até comentei, né? Aliás, eu não comentei aqui agora, né? Mas só para um acréscimo que eu dou sobre a minha ida à missa da fraternidade, ela é rezada no quarto andar de um prédio comercial alugado. Não Sim, é, eles não, a fraternidade, infelizmente, não tem capela própria aqui. É rezado num prédio, a missa é rezada num prédio comercial. Isso dá uma impressão de que eu estou assistindo a uma missa nas catacumbas, naquele ambiente. E mesmo assim, mas se for necessário assistir a missa em condições piores do que essa, eu vou. Porque o Estado não. Assim, aí sim, o Estado está impondo uma lei iníqua e uma lei que nós devemos desobedecer, é, com é, toda intransigência. é essa a distinção, exatamente. E por acaso é brilhante que falam nisso, porque a fraternidade não fica. Certamente haveriam pessoas que, claro, quem é que gosta de ir à missa num prédio? A questão é que a fraternidade põe a devida prioridade das coisas e a primeira prioridade é a salvação das almas. E se é preciso fazê-lo, é assim que se faz. Sim, aí se um dia for possível fazer uma capelinha bonita, né, com ornamentos, aí a gente faz. Mas enquanto isso, a gente tem que se virar com o que tem. É exatamente isso, é exatamente isso.
Então, e agora quais é que são os futuros planos do Luciano? Agora já venceu a sua caída no ateísmo e no anarcocapitalismo. Não pensa em escrever nada sobre o assunto ou a deixar algum testemunho sobre isso? Então, eu queria muito escrever, né, futuramente algum livro. Por enquanto, mas eu tenho uma rotina de trabalho braçal aqui, né, e eu tenho que reforçar meus estudos. Por hora, eu tenho um site chamado Supra Petram, que assim, assim que o podcast for publicado, eu posto o link, ou você coloca na descrição, Sim, claro. tanto faz, eu divulgo. É onde eu exponho, faço a minha exposição. Eu já adianto que eu não sou eu estudo tomismo, mas eu não sou um perito no tomismo, eu adianto. Mas como eu militei muito por uma causa iníqua, né, que é o anarcapitalismo, eu faço isso quase como uma reparação pelo que eu fiz. Porque eu, quando era libertário, eu tinha uma certa popularidade, entendeu? Eu não tenho Facebook mais, né? Eu julguei que atrapalha a vida espiritual, eu iria estudo, eu excluí. Mas eu tinha mais de 3.000 contatos lá, né? E muitos deles se tornaram anarcapitalistas por minha causa. Então, eu vejo que eu fiz um estrago muito grande. E como reparação, eu escrevo textos defendendo a fé católica. E eu tenho um texto em que eu busco criticar ao máximo o intelectual anarcapitalista chamado Hans Hermann Hoppe. Eu coloco, o título do artigo é Os Erros de Hans Hermann Hoppe. Eu tenho um outro artigo intitulado Contra os Ateus, em que eu explico as 5 vias. É uma forma que eu fiz de reparar meu passado, Sim. entende? E, bem, eu não sou um perito no tomismo, e eu acho que nem vou chegar a ser, mas as noções que eu aprendi, eu procuro ensinar o próximo, né, para que estiver interessado, né, não só para adquirir uma certa erudição, mas nós vivemos num contexto em que as autoridades docentes, né, tanto os sacerdotes modernistas como os professores liberais, esquerdistas, comunistas, maçons que estão nas escolas aí, trabalhando para a perdição das almas das crianças, para uma forma de blindar essas pessoas, entendeu? Eu acho importante que os pais de família, por exemplo, e potenciais pais de família, ou mesmo mãe de família, né, se for possível, terem uma noção, pelo menos básica, da sã filosofia, para se blindar desse veneno que é a filosofia moderna. Que hoje as pessoas não precisam estudar Kant ou Descartes ou Hegel para aderir a elas. Hoje em dia, a própria imprensa e as escolas, elas se encarregam disso. Então, É, eu me proponho a ajudar as pessoas para criar uma certa blindagem. Aquela coisa, né? A fé, ela é racional, ela reside na inteligência. Se a inteligência for deturpada, envenenada com esses elementos tóxicos da filosofia moderna, a fé ela pode não mais se firmar ali. Então, antes de tudo, eu faço esse trabalho para blindar a inteligência das pessoas, né? E se for possível, depois, se a pessoa não for católica, ajudá-la a encaminhar para a conversão, né? Quem sabe? Mas o meu trabalho é uma forma de reparação. E faltou citar também que eu sou colaborador do Thread Talk, né? Hoje, quando nós gravamos agora essa entrevista, algumas horas atrás, eu gravei com o Semag um Thread Talk sobre a maioridade filosófica e a revolução científica, né? Junto com o Rômulo, do canal Ciência e Filosofia. muito bem, muito bem. Mas é outra forma que eu procuro, né, é isso, é uma forma de reparação, né? Eu fiz muito estrago, eu levei uma vida muito má, ensinei doutrinas ímpias, então
Eu faço essa meia-culpa aqui, aqui nessa gravação, mas eu exponho meu trabalho de reparação, Qual é que né? é o E nome do seu website, se puder mencionar? é suprapetram.org, é tudo junto. suprapetram.org. Depois eu É, ponho na descrição. sim, sim. Queria aproveitar também Sim, para. sim. Força. Diga, diga. Sim. O link eu deixei enviado para o seu Telegram. Ok. Eu vou depois colocar então na descrição. Queria também lembrar a quem está a ouvir o podcast que podem ir ao site do Luciano para perceber, para ver o que é que ele lá tem. Do meu lado também tem no bronzepodcast.com uma série de livros gratuitos sobre as questões financeiras, a da usura, as questões também do liberalismo. Há lá livros em PDF, formato PDF, que podem fazer download a preço zero e podem aprender um pouco sobre estas questões que são essenciais para um católico hoje navegar no meio deste mundo tão confuso, porque ao mesmo tempo que há um totalitarismo que se nota que cai sobre as pessoas e as famílias, não deixa também de existir uma solução correta e uma solução incorreta, porque eu noto que há pessoas que procuram todo o tipo de formas e feitios de reagir a este totalitarismo que não são católicas, nomeadamente aderindo ao anarcocapitalismo ou apenas à anarquia total, onde o Estado não é necessário, onde não se deve pagar impostos, etc. E depois isso tem expressões, como é óbvio, que são desencarnadas da fé e do que a Igreja ensina e leva mais tarde a outros erros, até possivelmente na fé. Portanto, vou só fazer essa advertência às pessoas. Luciano, queria perguntar agora. Exatamente. Desculpe, força. Infelizmente, só um comentário. Infelizmente, você vê, né? Essas pessoas, infelizmente, acham que a solução contra esse totalitarismo, contra o governo global, essas coisas, acabam achando que é o extremo oposto, né? Que atenta contra a nossa fé. Né? E eu queria sublinhar também que o anarcapitalismo é uma doutrina que foi elaborada, pensada por pensadores de um grupo que nós não podemos mencionar aqui, para preservar o seu canal. Mas você sabe quem é, né? Sim, 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 são os inomináveis. Você Ont- sabe de quem eu estou falando. Ontem, por É, acaso, pus um vídeo bem mas interessante no Odyssey, um vídeo sobre sim, o líbano de sangue, que é um tema bem macabro, mas acho que vale a pena quem puder. Eu não posso pôr isto no YouTube. Até foi o Semag que enviou, faço já aqui uma ressalva, e acho que é um vídeo muito útil. exatamente. Aí você vê que essa mesma elite, é eles que criam o totalitarismo, e essa elite que propõe o comunismo, só que essa mesma elite também propõe o extremo oposto. É uma coisa impressionante. Eu posso Sim, até, né, qualquer dia eu posso dar mais detalhes para você, por exemplo, de quem financia esse movimento dos anarcapitalistas e libertários, né? Os libertários têm como principais financiadores os irmãos Koch, né? É Koch, não sei como se pronuncia, acho que é assim. Bem, eles são mas eles são da dessa. finança, são da alta finança, não? Sim, e eles financiam organizações libertárias com quantias muito generosas de dinheiro, né? Students for Liberty, foram eles que criaram, mas enfim, você vê que essa gente está em todo esse meio aí. E se eu aprofundar nos detalhes, pode dar problema. Então, fica por aqui por enquanto. Sim, está bem, está bem. Depois fazemos qualquer coisa sobre isso. Há pessoas aqui, eu acabei de publicar no Twitter, que estava a gravar um podcast com o Luciano sobre como é ser católico, e já tenho aqui umas questões que posso perguntar. Como quiser. Muito bem, então alguém me perguntou o quanto era católica a cidade de Nagasaki e como a comunidade viveu o bombardeio feito por um país nominalmente cristão na altura. Se isto criou uma noção de milenarista na altura nos católicos. Não sei se já teve contacto com essa realidade, mas já é uma pergunta que fica. Perdão, Se
se o bombardeio, Como era a realidade na cidade de Nagasaki. sim, se o bombardeio de Sim. atómico na cidade de Nagasaki criou uma noção milenarista nos católicos brasileiros. Mas como disse que eles eram modernistas, se calhar essa questão nem se põe, porque eles nem ligam para essas questões. Olha, eu não sei responder se realmente criou uma noção milenarista por causa do bombardeio, entendeu? Eu não cheguei a conhecer essa história, mas eu sei que em Hiroshima, né, a primeira cidade que foi bombardeada, inclusive no marco, perto, próximo do Marco Zero da explosão atômica, tinha uma catedral, uma igreja lá, uma catedral lá, e lá teve um milagre de um padre jesuíta que sobreviveu de um padre jesuíta e outras pessoas que sobreviveram à explosão ali próximo daquele Marco Zero. É a história que eu conheço Sim, com mais detalhes, sim, mas não posso, é mas não, impressionante. Essa história é muito mas não, conhecida. sim, mas Outra pergunta que estão aqui a fazer é se no Japão as famílias católicas tradicionais têm mais filhos do que o resto, ou não? Porque a demografia no Japão é muito baixa. é bem baixa, né? É bem baixa. Eu não vi, como vai pouca gente, né? Até por causa do Santo Espaço, eu não vi ainda famílias assim inteiras. Eu vi uma vez uma família que tinha 4 filhos japoneses, o que já é um bom sinal. Que é um ótimo sinal. Porque agora na Missa Nova mesmo você vê que família com um filho só. É que em Osaka não tem muita gente ainda. Em Tóquio tem mais. E eu vi algumas fotos com famílias lá. Certo. As poucas que vão são mais numerosas assim que da Missa Nova. E relativamente ao Brasil, queria fazer aqui mais um. Ao Brasil, desculpa, ao Japão, queria fazer aqui mais umas questões. Diz que o seu trabalho é braçal. É numa fábrica? Como é que é? Porque queria compreender aqui a realidade do país. Eles são muito focados na tecnologia, já sabemos, mas também produzem muito na indústria. E o que é que acha que contribui mais neste momento para a economia do Japão? Será as coisas industriais braçais ou mais a tecnologia e o que é digital? Então, o trabalho braçal implica também, né, essa parte tecnológica, entendeu? O Japão é um país muito industrializado, muito industrializado. A maior parte das pessoas que eu conheci aqui, elas vivem, eu diria que os 90% dos brasileiros aqui no Japão realizam esse trabalho, entendeu? Uhum, E a economia do Japão gira mais em torno disso mesmo. Fabricação de carros, eletrônicos. A indústria naval também é muito forte aqui no é Japão impressionante. e costumam pagar muito bem. No meu caso, é a indústria automobilística, né? Eu trabalho para uma filial da Honda aqui. É um trabalho braçal. Eu faço uma peça que não faço a mínima ideia para onde vai essa peça, em qual parte do carro, porque essa divisão de trabalho, né, que o Adam Smith propôs, né? Então você vê, eu faço uma peça que não faço a mínima ideia para onde vai. Também não me interessa agora, né? Mas Exato. é algo. Aquilo que eu Eu não sei se pergunto. respondi satisfatoriamente a pergunta, Não, mas respondeu, claro, claro. Porque eu queria ter aquela. uma ideia do que é que eles, Sim, sim. se como país, eles continuam a ter uma identidade, porque aquilo que me chega do Japão neste momento é nisto. Tanto chega aquela visão do Japão ancestral e idílico, que cada vez deve existir menos, e tradicional, e chega a versão do Japão automobilístico, digital, e onde as pessoas vivem especialmente nos centros urbanos, vivem mal, vivem em apartamentos, eu não sei se isto é mito, mas vivem em apartamentos com 4 metros quadrados e coisas surreais. Isto confirma-se? As pessoas, olha, eu moro numa casa razoavelmente grande até, viu? Eu moro no interior, inclusive, né? Suzuka, apesar de Suzuka ter a sua fama de ser a cidade onde fica o autódromo, né?
onde se realiza eventualmente as corridas de Fórmula 1. Inclusive, o Ayrton Senna, ele ganhou seu primeiro título mundial vencendo uma corrida aqui. Sim. É, é uma cidade, não é uma cidade grande, ela não chega a ter 200 mil habitantes. Eu moro numa casa razoavelmente espaçosa. Não tem muito terreno, claro, um quintal não é grande. Mas a casa, assim, onde tem o teto, é razoavelmente espaçosa, né? Pessoas que vivem em cubículos, daí são mais trabalhadores que moram em kitnets que se encontram mais nas cidades grandes. Mas as famílias japonesas, que são mais, por assim dizer, tradicionais, elas moram em casas razoavelmente espaçosas. Se você pesquisar no Google, inclusive, né, casa aqui no Japão, né, casa no Japão, etc., você vai ver que casas espaçosas, a maioria é com 2 andares. Oh, uau. Mas tem aquele povo que também que mora, tem aquele povo que mora em apartamento, claro, né? E as Mas casas de apartamento 2 andares cubículo, mas são também têm é só, aquelas portas em papel? Ou isso é tudo nos filmes? não, não, inclusive a porta aqui de casa onde eu moro é de metal, inclusive, não é nem de madeira. Às vezes temos aquela ideia que é tudo de papel no Japão. Que as portas abrem para o lado. Sim, sim, as pessoas criam certos folclores, né, em torno do Japão, né? Eu fiquei até assustado, porque eu vi que os brasileiros, né, não sei os portugueses, mas os brasileiros, eles conhecem melhor a subcultura japonesa do que eu. Eu não leio mangá, anime, esses dramas aí. Hoje em dia virou moda esses dramas coreanos agora, né? Aqui no Japão também. Sim, Inclusive, a Coreia do Sul está pouco a pouco substituindo o Japão como o maior exportador de lixo asiático, é verdade. né? Que são essas coisas aí, né? Esses pops de cantores com aparência andrógenas, né? Entendeu? Mas é isso, né? Infelizmente é o que o país pagão fica exportando, né, para o resto do mundo. Fica exportando essas porcarias. É claro É, que o Japão tem o seu lado valoroso, né? Eu posso, por exemplo, quando o São Francisco Xavier, quando ele veio aqui no Japão, uhum, ele elogiou muito os japoneses por causa da sua disciplina, a sua docilidade, a submissão à autoridade, o esforço deles em querer aprender as coisas, né? E ele falou que os japoneses, eles são bem curiosos, eles queriam saber, eles enchiam os jesuítas de perguntas. E os jesuítas, como eles eram bem doutos, né? Eles davam respostas bem satisfatórias para os japoneses. Então os japoneses ele tem esse lado bom que é natural deles, né? Mas que infelizmente se perdeu, né? Primeiro por causa da repressão que certo. começou no século XVII com o Toyotomi Hideyoshi, que é um shogun que perseguiu os católicos da maneira mais brutal possível, né? E aí depois os japoneses ficaram mais de 200 anos sem nenhum sacramento. E aí chegou o século XIX, o Japão voltou a se abrir, mas quem começou a controlar o Japão foram os anglo-saxões, né? Estados Unidos e Inglaterra. Sim. Aí o Japão começou a virar esse país liberal que estamos vendo hoje aí. É. É um. Mas a perseguição. Posso até recomendar um vídeo que no canal Frost Carmelli tem um vídeo, né, que tá. O título do vídeo é Missões e Martírios no Japão. Ele conta bem a história de como foi a vida dos missionários que vieram aqui ao Japão, as tribulações que eles viveram, né? Tem histórias terríveis que, por exemplo, quando teve uma época em que assim, um padre, ele era pego rezando missa clandestina, essas coisas, eles induziam o padre a apostatar, só que eles pressionavam não ameaçando o padre de morte, mas os fiéis de morte. Então você vê que coisa.
ou seja, o padre ele sobreviveria, né? Só que quem morreriam são os fiéis. Então, Exato. e esse tipo de atitude suprimiu quase que completamente o catolicismo aqui no Japão. Mas enfim, é um vídeo que eu recomendo, inclusive, né, para quem quiser Fica conhecer a essa, dica. essa, essa história, né? Do... E como é que está a Mas é questão isso. das seitas cristãs? Yurde, protestantismo, como é que é aí no Japão? No Japão. Olha, olha, o que eu posso dizer é que, por exemplo, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que na verdade é a seita universal do Reino de Satanás, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, do Edir Macedo, ela tem dezenas de filiais aqui. Inclusive na minha cidade tem uma. Então aqui é cheio de seitas aqui, Eu não né? percebo Testemunho como de é que essa malta Jeová consegue convencer também. as pessoas. Como é que conversa é que eles dão às pessoas que as pessoas ficam agarradas a isso? É algo impressionante. Testemunhas de Jeová japonesas, inclusive, já bateram aqui em porta de casa. Entendeu? Tem muita seita, infelizmente tem muitas seitas. Mormons também tem. Eu vi inclusive entre aspas, um templo mormon em Nagoya. Nagoya é a capital da província de Aichi, província vizinha da qual eu moro, que é bem grande, que tem um prédio, tem algo parecido com uma igreja e bonito até, entendeu? Inclusive um templo mais bonito que essas igrejas católicas modernistas. Os mormons conseguem fazer coisa mais bonita, que infelizmente a realidade é essa, né? Ver seitas que consideram templos mais bonitos que os nossos, né? E certa vez, dois mormons bateram na porta de casa, né? Não onde eu moro agora, né? Mas quando eu era um homem vivendo junto aí com. E eu atendi, eram dois americanos, né? E fizeram uma pergunta em japonês. Eu falei, né, que eu não sabia japonês. Na época eu não sabia mesmo. E perguntaram, né? Ah, você é brasileiro? Eu falei, né? Sou. E eles começaram a falar em português comigo. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que esse povo vem preparado, hein? Esse povo... É um negócio impressionante. Um É. negócio impressionante. Infelizmente, para você ver, né? Se os católicos não fazem missões, né, para converter as pessoas, essas seitas fazem. Mas o problema é que essas Essas seitas seitas fazem fazem, hoje, eles fazem porque isso também gera dinheiro. Os Mormons é um pouco diferente de tudo o resto, porque eles não querem muito conversões Mormons, eles são uma seita, uma espécie de maçonaria religiosa. Então aquilo funciona um pouco assim entre eles próprios e fazem isso mesmo para conhecer outras culturas, estudar outros povos, mas não se interessam muito, fazem uma espécie de caridade maçónica e pronto. E amanhã já estão já voltam para os Estados Unidos, para o estado deles, que eu agora não me lembro o nome, sim. ou como é que é o estado? Utah, voltam para o Utah e casam e têm os seus trabalhos em grandes empresas porque eles funcionam exatamente como a maçonaria. Indicação de empresas, etc, etc. Eu conheci alguns no meio profissional e são muito eficazes, muito bons a trabalhar, mas são uma seita. Exato, e é impressionante que eles. E o líder da seita, e o fundador da seita era maçom, né? Sim, Joseph sim, sim. Smith. Ele era maçom. Foi assassinado pela maçonaria, inclusive, É porque ele, né? ele ao fim e ao cabo fez um Mas é braço, ele impressionante fez como um ele. braço da maçonaria ali para ele, privado, no estado do Utah. E a verdade é que aquilo funciona. Eles, aliás, tudo no mundo, o que serve a Satanás e ao demónio funciona. Sim, sim, o demônio realmente é muito, muito eficaz no seu trabalho. Mas, enfim, sobrou alguma pergunta que eu. Não, das pessoas, vou voltar a ver, mas em princípio não. Acho que respondemos a tudo. Não tenho aqui mais nada. As pessoas também aqui em Portugal ainda são 10 da manhã, Sim, ainda sim. não há muita gente no Twitter. Aí já são o quê? 10 da noite? Não, Sim, sim. 6 da tarde. Não, não, são 6h23 agora. É isso. Aqui são 10 da manhã.
Mas acho que já deu para ter aqui uma ideia de como é que é ser católico no Japão. Sim. E o que é que Sim. se pode Pouco esperar? mais de 1 hora de podcast. Tá muito bom. Eu gosto Sim. dos Perdão, podcasts. Eu gosto os longos podcasts perdão realmente. interromper. Desculpa, isto é o lag. Como está na outra ponta do mundo, às vezes há um certo lag. Sim. Perdão, você estava falando alguma coisa, né, Sim, antes de interromper. sim, estava a dizer isto. Estava a dizer que eu gosto dos podcasts. Há podcasts que são quase 2 horas e há podcasts que são de 1 hora e meia. E eu, para ouvir, eu prefiro os mais curtos. Às vezes é que a conversa vai andando e lá acaba por ser muito longo. Mas eu julgo que depois acaba por ser também maçador porque a pessoa perde o fio à meada. Ou perde a noção de onde é que está. Sim, sim. Mas é basicamente isso, né? Eu tenho essa vida aqui no Japão, eu tenho esse passado. Eu até poderia dar muito mais detalhes, né? Principalmente quando eu fui militante libertário e ateu também. Só que aí deixaria o. Só que o podcast teria que ter umas 3 horas aí, Eu acho que né? podemos gravar um só Mas, sobre essas questões: ateísmo e anarcocapitalismo. sim. Quando tiver oportunidade, eu estaria à disposição, né? É até importante, né? Se bem que em Portugal, não, acho que não sei se a doutrina é popular, né? Mas é bem provável, é bem possível que cedo ou tarde se contamine também o povo aí, como já está acontecendo no Brasil. Sim, O Brasil, ele muito provavelmente é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas que seguem essas doutrinas. Aí, acho que só perde para os Estados Unidos, né? Não sei por quê. Eu acredito que muito se deve também ao governo do PT, né? é. O governo PT, ele ajuda a promover essas falsas doutrinas. É porque é isso mesmo. O anarcocapitalismo é uma reação ao comunismo. Só que é uma reação igualmente má. Portanto, é só preciso explicar aqui que há algo no meio. É, é análogo ao sedevacantismo com relação ao Concílio Vaticano II. É uma religião extrema, desproporcional, e não ajuda em nada na prática, né? Acaba sendo uma posição muito temerária. Sem dúvida. Então, Luciano, queria agradecer pela sua participação no podcast, pelo tempo e pela experiência, porque ao fim e ao cabo acabou por partilhar aqui um caminho da sua vida. Isto é uma coisa sempre pessoal, mas acho que pode ajudar muitas pessoas, não só pessoas que vivem em países onde o catolicismo simplesmente não existe. É preciso perceber isto, que o Luciano se converteu num país onde não existe catolicismo. Tem tudo a ver com estudo, não são questões sociais. Não foi para ir à missa arranjar uma namorada, não foi para, como muitas vezes acontece em Portugal e Brasil, onde as pessoas vão à missa e Sim, são católicas por outras questões que não têm nada a ver com a fé, e portanto é possível fazer isso até no Japão. E queria também agradecer ter exposto a fraude que é o anarcocapitalismo, e pronto, e faremos sem dúvida um episódio no futuro, não querendo roubar a sua, ao fim e ao cabo, participação no TED Talk, mas faço aqui um empréstimo quase como um clube de futebol para falar sobre esse tema. sim, eu estou à disposição, né? Eu não vejo o seu podcast como por assim dizer, um rival do Trade Não, Talk. não é, Eu não vejo é. mais como aliado Sim, sim, eu vejo como um aliado mesmo. E quanto mais difundir, né, esse conteúdo, melhor em diferentes meios. exatamente. E foi um prazer participar. Espero que seja útil também como uma forma de testemunho, né, para a maior glória de Deus, evidentemente, e depois para a edificação e a santificação das almas e, consequentemente, a salvação das mesmas, né, que é o que devemos sempre desejar. Exatamente. Então é isso, Luciano, obrigadíssimo. Às pessoas que ouviram, peço que vejam o site do Luciano, está disponível nos links na descrição. Vou também colocar alguns livros que tenham a ver com esta questão
mais financeira ou económica do anarcocapitalismo. Também é uma questão social, não é só financeira nem económica, é social como um todo. E fica a promessa de mais tarde fazermos um podcast sobre essa questão em particular. De resto, resta-me agradecer novamente e o resto de uma boa noite para si, Luciano. E aqui vou aproveitar o Sim, sábado. igualmente um bom dia, tenha um bom dia e fique com Deus.